A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro. E por aqui a mesa está posta para a gente falar de território, de trabalho que sustenta famílias e de um jeito muito nosso de empreender a partir da terra. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Inspirando mulheres Netweaving Club, inspiraram o movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores. Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões e Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz. Começa agora o nosso Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E a frase que nos guia hoje é de Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e um dos grandes pensadores do Brasil, que diz o seguinte: o Brasil se fez e continua se fazendo no encontro entre povo e terra. E quando a gente fala de empreendedorismo rural, falamos exatamente disso, de gente que pensa, trabalha, planeja e transforma a realidade a partir do campo, com técnica, com estratégia e com profundidade. E a nossa convidada de hoje é Carla Maria Iseli Duarte, médica veterinária, especialista em produção animal, mestre em gestão estratégica, administradora da Fazenda Mimosa e prof. Universitária. Uma mulher que une aí conhecimento técnico, visão empreendedora e trabalho familiar. Carla, que prazer te receber, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Cafezinho, falando de um tema assim que é muito característico da nossa região, ao mesmo tempo que para mim vai ser um grande aprendizado hoje, né? Como eu estava falando para ti, sei muito pouco disso, então estou muito curiosa de entender um pouco como funciona esse universo da gestão dentro do agro, né? A gente já falou de gestão nos diversos nichos aqui no Cafezinho, né? Já tivemos muitas experiências com empreendedores nesse sentido, mas é a primeira vez que a gente vai falar da gestão no agro, então estou muito feliz de te receber aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Daniele. É um prazer, eu que estou feliz em ter esse espaço contigo aqui. E é um desafio sempre para mim falar, né? Mas vou tentar sanar pelo menos algumas das tuas curiosidades. E então eu agradeço o teu convite e dou uma boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigada. E eu acho que é legal a gente começar falando um pouquinho de ti, né? De como é que a tua trajetória te trouxe, então, para a gestão dentro da fazenda. Tu me falou um pouco já que é já uma sucessão familiar, enfim, né? Que tu já estava um pouco ali. Mas, assim, tu é veterinária, tem outras experiências, né? Aí na educação, já foi prof também. Como que tudo isso aconteceu para chegar até onde tu tá, né? À frente aí na gestão da fazenda? Eu acredito que a caminhada é bem longa, mas sempre foi, eu acredito que muito por amor à terra, porque a minha família sempre trabalhou, né, em propriedade rural e nós nos criamos e eu tinha um amor muito grande pelos animais na fazenda. Sempre que podia, desde menina, ajudávamos o pai na mangueira e fui criando um amor muito assim concreto a esse trabalhar com os animais, com a terra, até que culminou em ser veterinária. Voltei para a propriedade logo depois de formada para justamente trocar. Na época nós tínhamos produção de leite e também animais registrados, né? Cabanha de charolês na época, conforme te contei. Depois migramos para o Angus. E fui, então, conhecendo, amadurecendo e tendo sempre, assim, o norte pelo meu pai, que administrava a propriedade, trabalhava sempre na propriedade e procurava que a gente sempre trabalhasse com ele, né? Ao lado dele. Embora por um período eu saí do trabalho na propriedade e fui trabalhar na função pública, né? Trabalhei por 8 anos em São Miguel das Missões como inspetora veterinária, mas logo saí do estado e
retornei à propriedade daí com esse viés da necessidade maior de auxílio na administração, enfim, no suporte que o meu pai necessitava em trabalhar com a documentação, com os bancos. E aí eu fui me tornando, na realidade, eu até não sei em que momento eu me tornei empreendedora, mas é uma caminhada, né? Sim, sim. E hoje a gente enxerga muito mais, porque a gente precisa muito mais gerir o dia a dia da propriedade, justamente para que você possa ter um trabalho organizado, que você possa ir conseguindo alcançar aquilo que você está planejando. Uhum. Então, é uma caminhada bem longa, mas é de dar continuidade a um legado. Sim. Os meus pais, já os meus avós, essa propriedade vem dos meus avós maternos, que possuem uma propriedade, e o meu pai e os meus tios começaram trabalhando, então é um legado de família, né? É bastante orgulhoso, né? A gente conseguir dar sequência naquilo que foi começado pela nossa família lá atrás. E assim, eu acredito, me corrija se eu estou errada, mas deve ser muito diferente, né? Da forma como tu faz a gestão hoje, da forma como os teus avós geriam a propriedade, né? Muita coisa mudou hoje, não só na questão do agro, com tecnologia, inovação, mas também dentro do empreender, né? A gente tem aí umas formas diversas hoje de se organizar, de planejar, enfim. E tu tem esse conhecimento nisso, né? Tu tens várias... enfim, mestre em gestão estratégica, né? A questão especialista em produção animal, então tu consegue colocar teu conhecimento dentro da tua gestão também. Mas quando a gente fala de empreender no campo, daqui a pouco no subconsciente popular, isso apareça lá, né, pra gente, assim, essa coisa da tradição mesmo, né? Da gestão mais tradicional, enfim. Mas a gente está falando aí de 2025, quase 2026, né? Então temos aí, como eu disse antes, muita tecnologia, bastante inovação. Tu falaste de estratégia, falaste de gestão. O que significa empreender no agro hoje, Carla? É uma caminhada. E você falou em orgulho, eu tenho um grande orgulho, né? Dessas pessoas que vieram antes de nós, na nossa propriedade, mas também tenho muita gratidão, né, Dani? Sim. Porque a gente só hoje empreende porque teve alguém lá atrás que teve visão. É como você disse, hoje totalmente diferente as coisas, né? Hoje a gente precisa se usar de muita tecnologia, muita estratégia, para a gente conseguir ter uma produção eficiente, para a gente ter qualidade, né? Que o mercado em si exige qualidade não só na carne, mas nos grãos também, Sim. né? E eu vejo assim que eu principalmente busco sempre, porque a gente está todo dia aprendendo, né? A empreender também é uma construção diária, mas a gente busca se apoiar também em pessoas dentro das determinadas áreas que a gente tem necessidade, né? Como nós temos uma consultoria administrativa financeira, que é justamente para nos dar o apoio de ter essa evolução, né, do empreendedorismo com mais assertividade, né, Dani? Perfeito. Então, a gente procura em todos os nossos nichos de produção ter alguém nos dando o suporte que a gente precisa no momento que precisa, né? Porque a gente usa de muitas tecnologias, né? A gente, hoje, graças a Deus, temos uma área importante da propriedade já irrigada, né? Essa semana mesmo está difícil o campo, muito seco no campo. Estamos hoje aguardando a chuva, né? Se Deus quiser virar. Parece que fica uns 3 dias aí. Se Deus quiser. Daí é uma chuva boa. Mas a gente já tem, por exemplo, no milho, e tem muitas propriedades ainda no nosso município, na nossa região, que não tem irrigação, né? Então, perde produção e aí vejo assim que não é falta de estratégia, não é falta de
tecnologia, que nós também dependemos, além desse empreender com estratégia, com tecnologia, nós dependemos de clima, né? Mas com certeza, sempre se usando de algumas tecnologias que nos beneficiem. Hoje tem muita informação, né? A informação é extremamente importante até para o período de se produzir, né? De plantio, enfim, de variedades. Isso são informações extremamente importantes para você fazer um planejamento da propriedade, né? Do que você vai produzir, de como vai produzir. Mas, infelizmente, ou graças a Deus, a gente, né, pode contar com as coisas que vêm de cima. Sim. E temos que ter fé e acreditar. Sim. E o produtor assim, muito resiliente, tem muita esperança, né, para estar sempre empreendendo, mesmo esperando, né, o clima... Contando com São contando Pedro. com o clima que seja favorável à produção. Sim. Né? Tu falaste que vocês têm esse apoio nos diversos nichos ali de consultoria, enfim, mas ainda assim a tomada de decisão, com todos os dados que daí vocês têm acesso, enfim, acaba ficando sob tua responsabilidade ou de mais alguém que faça junto, né, essa gestão. Ainda assim, a tomada de decisão, ela é uma parte importante, né, do empreender, porque a consultoria, ela pode te dar todos os dados, né, mas o bater o martelo ali no final acaba ficando contigo. E para isso, você precisa ter bastante conhecimento, né, Carla? Com certeza, Dani. Mas eu tenho, o meu filho mais novo, Laurence, é agrônomo. Então, a tomada de decisão, principalmente em relação a toda a produção agrícola, passa por ele. Lógico, a gente, o que você falou agora, né, que eu te coloquei, que a gente tem consultoria, mas a consultoria vai nos ajudar a ter algumas estratégias, sim, algumas informações e nos ajudar a tomar a decisão, mas com certeza a decisão, porque a decisão também é tomada no dia a dia. Pronto. Né, Dani? Sim. Então a gente tem que tomar decisões, e assim como na pecuária, né, sim, a gente tem o suporte da Associação de Angus, né, Associação de Raças. Para quê? Para que a gente possa ter aquela qualidade, aquele afinamento de genética dentro da nossa propriedade, para se produzir o que melhor vai ser introduzido no mercado, que a gente quer vender aquilo que tem melhor qualidade, né? Mas a gente conta com técnicos da associação extremamente importante para essa nossa produção genética, mas o dia a dia da produção pecuária também passa pela nossa decisão. Sim, né? Sim. Mas a gente faz em família, né? Meu esposo também está nos auxiliando, e a gente faz em família essa tomada de decisão para que a gente possa ter sempre mais informações, melhores decisões a cada momento que se precisa tomar, principalmente decisões mais importantes, né? Sim. Carla, tem uma pergunta importante para te fazer, mas eu vou deixar para fazer ela depois do intervalo, porque eu não quero te cortar, tá? Agora são 13h20, a gente vai aqui para o nosso intervalo no cafezinho. Daqui a pouco a gente volta com mais, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netvin Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Greens Café,
Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Mas Baxé, o verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente. A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini-weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Vou dar uma dica importante hoje. Se na nossa rua a obra da Corsan já ficou pronta, então agora é com a gente. Conectar o imóvel à rede de esgoto é simples e faz a diferença. A parte interna, dos banheiros, cozinha e lavanderia, até a caixa de inspeção ou terminal de inspeção e limpeza na calçada, é responsabilidade do proprietário. A Corsan liga da caixa até a rede da rua. É importante separar a água da chuva do esgoto e chamar um profissional habilitado. Depois da ligação interna pronta, avise a Corsan no 0800 646 6444 ou pelo WhatsApp 51997046644 para ativar o serviço. Não deixe para depois, hein? Conectar é proteger tua família e valorizar teu imóvel. Se a rede tá pronta, faça a tua parte. Te liga, meu Rio Grande. Esgoto tratado é futuro garantido. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25 e a gente está de volta com o apoio da Corsan, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Hoje a gente está conversando sobre empreendedorismo rural com Carla Maria Iseli Duarte. Carla, eu quero seguir antes, eu ia te perguntar o seguinte, né? Porque a nossa região, ela é predominantemente, né, rural, do agro, enfim, né? Diversos nichos. Mas na tua visão, assim, o que diferencia o produtor tradicional do produtor empreendedor, né? Porque tem um pulo diferente ali de resultado mesmo, né? Quando a pessoa começa a ter a visão diferente da propriedade dela, focada no resultado, com estratégia, enfim, na tua visão, qual que é essa grande diferença, assim? Dani, na realidade, quase hoje não tem mais espaço para as pessoas que faziam
uma agricultura e pecuária muito tradicional, né? Porque justamente pelos desafios hoje de você ter um custo muito alto, né, de produção, então você precisa usar, né, de informação, de estratégia, você precisa ser um empreendedor, mesmo em pequenas propriedades. Hoje nós temos aqui o município de Santo Ângelo, um município que é predominantemente de pequenas propriedades, Sim. né? E nós temos muitos produtores em pequenas propriedades sendo empreendedores, né? Porque produzem com tecnologia, produzem com informações que possam transformar a atividade deles em uma atividade rentável, né? Mas, lógico que tem algumas propriedades ainda sendo geridas, mas com muita dificuldade, Sim. né? Se hoje nós temos na agricultura, isso não é um privilégio aqui da nossa região, hoje a agricultura a nível de estado está com uma dificuldade muito grande em função dos 4 anos de estiagem que a gente teve, né? Mas as propriedades onde o gestor usa de informações, usa de tecnologias, usa de novas oportunidades, com certeza, né, vai conseguindo superar. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande hoje no agronegócio. Mesmo as pessoas que estão empreendendo, né, e talvez até mais, porque no momento que você empreende, você sempre acaba tendo que fazer mais investimentos, né, Dani? Mas eu vejo assim, ó, que o futuro, não da nossa região, mas do agronegócio como um todo, e a nível de estado, que o estado é um estado de muita produção. Sim. Eu vejo que a gente tem aí, com certeza vamos ter anos melhores à frente e cada vez mais se usando de inovações, de tecnologias que possam melhorar esse nosso investimento na produtividade, né? Sim. Antes tu falaste dessa troca, né? Que há um tempo vocês trabalhavam com o gado de corte Charolês? Isso? Charolês. E agora Angus, né? Então, vocês tiveram essa troca de estratégia dentro da empresa de vocês, dentro da fazenda de vocês. Acredito eu que seja uma troca, uma escolha, enfim, estratégica e bastante importante, né? Claro que quando a gente traz para diversos tipos de tamanho de propriedade, às vezes a troca ela não pareça significativa, assim, mas eu vou trocar uma cultura por outra, enfim, como que eu vou definir a minha estratégia de produção. Por que vocês definiram essa troca, né? Qual foi o motivo da escolha da troca e de que forma foi essa transição, né? E quando eu digo de que forma que foi, estrategicamente, como que vocês se organizaram para fazer essa transição, Carla? Isso já se passa quase 25 anos que a gente trocou, Dani. Mas, na realidade, na época, a gente vinha de uma tradição de produzir charolês e a gente, na realidade, na propriedade, como a gente fazia a integração lavoura e pecuária, a gente conseguia ter animais bem desenvolvidos e com uma condição corporal, se mantinham com condição corporal durante todo o ano. Mas a gente via, porque nós sempre produzimos touros, né, para melhoramento genético, e a gente via o retorno dos produtores que eram nossos clientes de dificuldade de manter esses animais pela exigência do charolês, né? São animais de estrutura excelente, né? De carnes de qualidade, mas com uma certa exigência muito maior em alimentação, em qualidade de alimentação. E na época foi realmente o mercado que nos exigiu, né? Começou assim a procura muito acentuada pelo Angus e a gente fez até uma troca não muito estratégica no momento,
mas rápida, né? Entendi. Em 2 anos nós trocamos todo o rebanho charolês pelo Angus, justamente para a gente se manter como produtor de genética. E a gente vem, durante todos esses anos, procurando sempre esse melhoramento, né? Mudou muito até assim, a utilização de tecnologias, né, no meio rural, e a gente vem procurando acompanhar, né, para a gente poder manter o melhoramento genético do rebanho. Mas foi uma troca assim meio rápida demais. Talvez uma estratégia que usamos na época para permanecer com a atividade. Uma demanda de mercado. Uma demanda de mercado, com certeza. Mas normalmente a gente faz um pouco mais gradativo, e a gente tomou a decisão na época de fazer a mudança assim, bem radical, bem rápida. Sim, né? sim. Mas foi uma decisão importante e que nos trouxe resultado, né? Desde aquela época a gente tem tido sempre bons resultados com essa produção de genética, né? Perfeito. Na realidade, a gente atende um mercado bem regional, né, Dani? Porque nós temos grandes produtores de genética mais na fronteira, que a gente não tem também essa intenção de ocupar um grande mercado. A nossa produção é pequena, mas a gente atende um público aqui, clientes a nível regional. Entendi. Carla, assim, eu acho que um dos pontos sensíveis do empreender, na verdade, principalmente quando a gente está falando de uma empresa familiar, são os erros, né, que acontecem, enfim, são muitos desafios. Tu falaste de um antes importante, que é a questão do clima, né, que eu acho que deve ser um dos maiores desafios quando a gente fala de agro. Produção. De produção. Mas quando a gente está falando do empreendedorismo rural, enfim, no agro, quais são os erros assim mais comuns que tu percebe assim no dia a dia, que daqui a pouco o produtor poderia rever com antecedência, trabalhar de forma antecipada para tentar minimizar algum possível erro, enfim, alguma reincidência? Tem alguma coisa que daqui a pouco, olha, isso aqui é uma coisa que eu faria diferente se eu tivesse me dado conta lá atrás? Tem alguma coisa assim? Na realidade, eu acho que é como empreender em qualquer ramo, né? Sim, sim. A gente aprende muito com os erros. Sim. E isso a gente tem procurado, isso até em questão de variedades que se adaptam melhor ou pior à nossa região. Mas acredito assim, que erros a gente está disponível a erro em qualquer empreendimento que a gente faz. Mas eu acho que a gente sempre tem que aprender com erro e realmente tomar a decisão acertada de mudar em alguns momentos. E antes você falava nas pequenas propriedades de mudar, né, de ramo ou não. Na realidade, na nossa região tem várias propriedades que se adaptaram, vamos dizer, a novas realidades, né? Por exemplo, a produção de leite era uma produção que tinha em muitas propriedades, mas que na realidade não tinha a eficiência, a qualidade e a condição ideal para a produção leiteira, e a própria indústria foi exigindo muito. Então, muitas propriedades na nossa região tiveram que se reinventar com outra atividade para substituir, né? Hoje, na realidade, não é muito legal, mas é uma coisa que o próprio mercado também exigiu. A produção leiteira está em grandes propriedades e com o uso de muita tecnologia, né? São muitas poucas propriedades que ainda trabalham com leite. São mais tradicionais, assim. Mas bem poucas, né? Hoje a grande produção leiteira está em grandes propriedades. Mas muitas variedades também, não variedades, mas muitas culturas também estão sendo cultivadas na nossa região, justamente para ter, assim, vamos dizer, uma substituição de algumas... nós temos uma região não muito favorável para a produção de trigo,
E hoje já está na nossa região a cultura, por exemplo, da canola, e outras culturas que estão, vamos dizer assim, preenchendo esse inverno com uma condição um pouco melhor do que o trigo na nossa região. A gente continua produzindo trigo, mas em bem menor escala do que já produzimos, justamente por isso. Porque o trigo é uma cultura que não nos deixa resultado praticamente, né? A não ser uma recuperação de solo, que também é importante para a cultura de verão, né? Sim. Mas que está sendo bastante difícil de produzir trigo aqui na nossa região, em função de clima, altitude, vários fatores que interferem. Então, está sendo, até pelas próprias empresas, né? Assim, incentivado o cultivo de outras culturas para esse período do ano. Sim. A canola é uma produção uma opção. que entrou aí. A carinata também, se você vai aqui para a região de Santa Rosa, já tem várias propriedades cultivando carinata, que é uma outra cultura que também não era tradicional na nossa região, mas que está começando a ser introduzida justamente para a gente ter alguma outra opção, né, de se fazer produção no inverno. Sim. É bastante interessante isso, né? Porque é bem como tu falaste, não muda nada. Muda, claro, né, o produto, enfim, mas quando a gente fala de empresa, né, é isso, tem muitos erros, né, revisão de estratégia, mudança de rota, né, tem que rever tudo de forma rápida, mas também tem muitos acertos, né? Teve muita coisa, acredito eu, aí na tua trajetória, que que legal, isso aqui foi uma decisão acertada, que bom que a gente decidiu por aqui ou por ali. Tem algum acerto, assim, que tu te lembre que, essa aqui foi uma decisão importante, foi bom a gente ter ido por esse lado, enfim, da tua trajetória, e o que tu lembra que tu diria, assim, não, isso aqui foi uma boa decisão? Eu acho que a gente tem várias decisões que foram importantes. Nós falamos agora há pouco na estratégia de trocar de raça, né, na produção de genética e de carne, mas também a decisão de investir na irrigação, né? Nós colocamos hoje já vários pivôs centrais na propriedade que nos dão não vamos dizer garantia, mas nos garantem podermos produzir mesmo faltando chuva, né? Então, podemos usar o termo, sim, garantia de que vamos pelo menos produzir, né? Com certeza, a gente investindo na irrigação também tem muito trabalho, mas é um trabalho que te oportuniza, então, você conseguir fazer o investimento e ter produção em cima dessa área que você consegue irrigar, né? Sim. Carla, outra coisa legal na tua história é essa questão da sucessão familiar, né? Quando a gente fala de sucessão familiar no interior, para muitas famílias isso às vezes é um desafio, né? Porque às vezes os novos que vêm não querem ficar no interior, né? Querem buscar o mundo, aí, enfim. Já ouvi de alguns empresários que acaba sendo um desafio, né? A gente sabe que hoje manter o jovem também no interior, tornar a nossa cidade atrativa para que eles fiquem aqui também é um desafio, né? De gestão, enfim. Mas essa gestão que tu tens hoje, né? Mais estruturada dentro da tua empresa, da tua fazenda, de certa forma, ela prepara, né, esse caminho para quem está vindo, para o teu filho, que trabalha lá contigo, enfim, para outras gerações que virão. Isso faz com que se tenha mais confiança nessa condição de permanecer, dessa sucessão acontecer? Eu tenho certeza que sim, né? Porque, na realidade, se a gente considerar, nós estamos na 4ª geração já, trabalhando, né, na propriedade, e isso é um legado assim bem importante que os meus pais sempre nos incentivaram muito a
nos afazeres da propriedade, para que a gente fosse tendo gosto, né, por esse trabalho da propriedade. E como o meu pai e a minha mãe nós fizemos uma empresa rural, ainda quando meu pai estava vivo, ele fez uma empresa rural, porque eu não tenho, os meus 2 irmãos já faleceram. Então a nossa propriedade hoje, o meu legado é de manter esses sobrinhos também, né, dentro da propriedade. A gente sabe que não é muito fácil, nem todos têm assim essa vocação de querer estar, né? Mas a gente procura com que esse legado que o meu avô já trouxe, né, para a família, e depois o meu pai e minha mãe cresceram bastante a partir do que eles receberam do meu avô. Eles hoje eles deixaram um legado que foi de nós mantermos a propriedade na família, né? Então a gente procura levar também, eu procuro levar para os meus netos essa convivência, esse amor à propriedade, né? Amor à terra, na realidade não é a propriedade, é a terra, é a gente gostar de estar na terra, de cultivar, então é um desafio, é um desafio, mas a gente faz da maneira que acha que é importante para eles e para a gente também, né? Porque a gente se realiza quando alguém está junto na propriedade, a gente também se realiza nessa questão de manter um legado, de valorizar o cultivo, a produção e a propriedade em si, né? Que legal. Carla, agora são 13h43, a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres na Achieving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Na volta, a gente fala de futuro, sucessão familiar e da força de quem empreende no campo com propósito. Fica com a gente. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Mas Baxé, o verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente.
A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48, a gente está de volta aqui no Cafezinho com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo. E a gente recebe hoje a empreendedora Carla Maria Iseli Duarte para falar aí sobre o cenário do agro aqui na nossa região. A gente falava então de sucessão, né, na verdade, no bloco anterior, mas eu queria falar um pouquinho também sobre a questão, assim, que daqui a pouco as pessoas não veem, assim, quando vem uma propriedade grande, assim, com vários tipos de culturas, né, e nichos, como tu trouxeste, vocês trabalham com muitas, entre aspas, coisas de empresa, né, metas, indicadores, né, planejamento. Como que funciona isso dentro da propriedade de vocês, assim? Como que funciona essa rotina de empresa, Carla? Na realidade, no agronegócio, a gente, na propriedade rural em si, né, não no agronegócio, mas na propriedade rural, a gente tem muita atividade na propriedade em si. Uhum. Então, a gente procura definir alguns momentos onde a gente senta para fazer esse planejamento. Entendi. E aí que eu te falei que a gente se utiliza também de uma consultoria, uhum, onde nos ajuda justamente a organizar esses índices do que a gente vem conseguindo alcançar e aonde a gente quer chegar. Sim, né? Sim. Então, na realidade, a gente faz alguns momentos de planejamento para que a gente possa, lá na propriedade, executar, então, aquilo, mas nem sempre os nossos planejamentos, como em qualquer planejamento, nem sempre lá no campo a gente consegue realmente executar aquilo que a gente planejou. Mas o planejar nos dá um norte, né? Perfeito. Então a gente procura sempre, quando está já pela metade de uma safra, né, de uma produção ou de um ciclo produtivo, uhum, a gente já procura estar planejando o próximo ciclo, né, e vendo o que se pode melhorar, incrementar para o próximo ciclo produtivo, né? Mas a gente não tem um dia a dia de planejamento, a gente uhum, faz um planejamento mais ou menos a cada ciclo produtivo. E todo mês a gente faz uma avaliação, né? Uhum. Se vamos continuar dentro daquilo que planejamos, o que vamos modificar, mas a gente procura sempre ter no planejamento um norte de como vamos produzir, o que vamos produzir. Existe um plano de ação ali que vai reconfigurando a rota, né? Como tu disse, nem sempre vai dar certo a execução, mas o plano ele é importante justamente por isso, né, Carla? Para conseguir identificar onde que precisa melhorar ou mudar ou rever, né?
Com certeza. E a gente vai a cada momento tendo que fazer algumas mudanças, né? Mas justamente por alguma informação que se teve ou algum novo objetivo de como produzir, né? Mas o planejamento é extremamente importante para a gente poder estar assim norteado. Sim. Né? Carla, se tiver algum produtor, enfim, que esteja nos ouvindo agora, ou que vai ouvir depois lá nas nossas plataformas, que ainda trabalha de cabeça, entre aspas, né, com tudo ali porque é impressionante, porque de fato esses gestores, até eu digo os mais tradicionais, assim, tem tudo na cabeça mesmo, né? Mas eu entendo que é muito importante, que até dá certo um alívio quando a gente tira da cabeça e passa para o papel, né? Eu acredito bastante nisso. Mas se tem alguém ouvindo que está ainda com a sua gestão ali muito na cabeça, trabalhando assim muito de cabeça, sem muitas anotações, sem muito controle, qual seria a tua orientação, assim, sei lá, uma dica desse primeiro passo para começar uma gestão real, assim, dentro do seu negócio, para aquilo ali virar, de fato, uma empresa onde a gente consegue mensurar resultado, organizar meta e indicadores? Na realidade, é muito difícil você fazer com um produtor muito tradicional faça essa, né? Ele faz gestão todo dia, mas ele faz uma gestão justamente sem ter um planejamento, né, Daniele? Mas à medida que as pessoas vão tendo um planejamento, tendo coisas anotadas, né, compromissos, enfim, índices, né, vendo o que produziu num ano e tal, com certeza esse gestor vai tendo muito mais tranquilidade, né, em gerir o negócio dele e conseguindo ter melhores resultados. Sim, porque a partir do que ele tem informações, as pessoas tinham muito mais, né, essa coisa de tenho tudo na cabeça. Mas é difícil. É difícil você conseguir ter até o planejamento dessas pessoas fica, assim, vamos dizer, não fica palpável para se executar, né? Sim. Quando você organiza, documenta um planejamento e tal, fica muito mais fácil de fazer a gestão, então, do seu negócio. Então, acho que é bem importante que as pessoas façam, né, esse controle de propriedade, façam um planejamento dos seus ciclos produtivos, que é justamente para conseguir ter mais informação do seu negócio e poder se utilizar das informações que hoje são muito disponíveis a todo mundo, né? Sim. E aí eu quero falar de uma outra questão que eu acho que é bem importante, assim, das mulheres, né, nesse cenário aí do agro, enfim. Não vemos muitas, né? Talvez tu conheça mais do que eu. Posso até estar falando uma bobagem aqui, mas eu não conheço muitas. Tem ainda muitas barreiras para as mulheres, ou tu acha que não, que hoje está mais simples, tem menos desafios para as mulheres? Foi mais fácil para ti ou mais difícil para tua avó? Enfim, como que tu vê essa questão geracional, né? Como é que está neste lugar, Carla? Eu acho que é um desafio que eu mesmo tive um desafio muito grande, foi quando fui trabalhar em São Miguel, né? São Miguel era um município na época de uma pecuária muito tradicional, já tinha bastante propriedades produzindo grãos, hoje praticamente se produz em todo o município, mas na época eu tive uma dificuldade assim bastante grande de aceitação por ser a veterinária, né, e mulher. Mas eu fui assim conquistando um respeito, um reconhecimento muito importante, principalmente para mim, mas para a comunidade de lá, porque até hoje, sim, eu tenho, né, me relaciono com as pessoas de lá com muita alegria, porque eu tive, assim, um reconhecimento muito importante como profissional, né, na área de
de produção lá. E isso assim, em muitos lugares as mulheres tinham muito mais dificuldade. Hoje já tem, como você disse que não conhece muitas, mas eu conheço bastante mulheres hoje que estão à frente das propriedades. Algumas porque quiseram estar nesse lugar, e outras porque precisaram, né, com a falta do marido ou de um pai, precisaram estar à frente das propriedades. E as mulheres são, assim, enfrentam com muita garra, muita determinação, né, essa gestão das propriedades. E não só na nossa região, mas eu tenho convivido com mulheres de outros estados também, que são gestoras e estão fazendo, assim, trabalhos maravilhosos à frente da propriedade. Sim. Inclusive sendo realmente empreendedoras, né? Trazendo muita tecnologia para as propriedades. E isso é muito bacana. A gente se sente muito feliz em ver que a mulher está a cada tempo conquistando muito mais, assim, essa liderança, né? E principalmente no meio rural, que você mesmo levantou, que é um meio que sempre foi muito mais masculino, né? É verdade. E eu acho que uma coisa que é importante também que a gente fale aqui, a importância do apoio feminino, né? De nos apoiarmos, de estarmos juntas. E dentro disso, tu faz parte, né, do Inspirando Mulheres, Net Weaving Club. Me falou um pouquinho também no intervalo de todas as participações e do quanto que já te agregou bastante na tua trajetória, enfim, fazer parte de um clube de mulheres focado, então, em Net Weaving, né, em fazer essa troca com outras mulheres, enfim, de diversos nichos. Como que tu vê a participação do clube, assim, o quanto que para ti foi potencializador dentro da tua jornada? Foi muito bacana. Conforme eu te falei, eu iniciei no Inspirando Mulheres lá em 2019, quando a idealizadora do Inspirando Mulheres, a Luciana Mitre, me convidou para mim fazer uma fala da minha história no evento do Inspirando Mulheres Empreendedoras que teve em São Miguel das Missões. E aí eu concordei, né? Fui me desafiar em falar para um grupo enorme de mulheres, só contando a minha história, porque inclusive eu pensava em fazer uma palestra usando algumas técnicas, e quando eu comecei a participar do evento, eu falei, mas não tem nada a ver com o que eu estava pensando, eu vou contar realmente a minha história, como a Luciana me falou, né? E foi muito bacana, fiz já muitas amizades, né? E acho extremamente importante essa questão das mulheres se apoiarem, né? Eu acho que, assim, dou a maior valorização para os nossos companheiros, né? O homem é muito importante, o casal é extremamente importante quando a gente é casado, mas o apoio de mulheres, e agora, no mês do empreendedorismo feminino, no dia 19 foi o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Nós tivemos, eu e a Dani, em São Paulo, num evento do Net Weaving Club, e foi muito bacana. A gente vê o quanto é importante as mulheres se apoiarem, o quanto é importante a gente trocar experiências, e você conhece pessoas, assim, de todas as atividades, ramos de atividade, mas as mulheres têm sempre um mesmo propósito, uma mesma energia, assim, quando se unem, né? E foi muito bacana. Como você disse, eu já tive experiência, assim, de conhecer pessoas extremamente importantes. Conheci um tanto sobre neurociência com uma pessoa que é maravilhosa, que é a Eliane Zanluc. Já fui mentorada dela, e ela faz uma diferença imensa, assim, nas pessoas que ela mentora, né? Ela faz esse trabalho de mentoria para empreendedores. Então, foram, assim, muitas vivências bacanas, e que, com certeza, hoje me fazem uma pessoa mais tranquila, mais
assim, apoiada. Ai, que legal. Estou muito feliz. Que legal, Carla. Carla, eu agradeço o teu apoio enquanto mulher, de ter estado aqui no cafezinho, né? Achei que essa conversa foi muito legal, assim. Para mim, muito diferente, né? Como eu te disse antes, fica mesmo que a gente ame, eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo, mas acaba que a questão do agro, ela é muito característica, né? Das pessoas que, de fato, estão ali no ramo. Então, te ouvir falar com propriedade foi muito legal. Obrigada pela tua presença, obrigada pela disponibilidade de estar conosco aqui no cafezinho. Dani, eu que te agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz de ter participado contigo. Espero ter podido sanar assim, as tuas curiosidades e trazer alguma palavra que sirva para alguém que me escutou, porque esse é o nosso propósito, né? Sim. Deixar algum recado que, num momento, alguém está precisando ouvir. Isso eu acho que é bacana e quero te desejar um Feliz Natal e um ótimo início de ano. Com certeza não vamos nos encontrar. E a todas as pessoas que tenham sempre em Deus o seu guia e que a fé nele nos guia a cada dia. Amém. Que com certeza a gente vai trilhando o nosso caminho aqui, que deve ser de recompensa, mas de muito desafio, muito trabalho, né? Verdade. Obrigada. Obrigada por essa conversa tão clara, generosa e necessária para uma região que vive, trabalha e cresce a partir do agro. Nosso agradecimento também aos nossos parceiros que caminham conosco todos os dias, Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Net Weaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. O Cafezinho Missioneiro fica por aqui, mas amanhã tem mais encontro, mais troca e mais gente que transforma o cotidiano com o próprio trabalho. Uma ótima tarde e até amanhã.